Em janeiro de 2004, um caso que chocou todo o Brasil começava a se transformar em um dos maiores mistérios de desaparecimento já registrados no país. A protagonista dessa história era Priscila Belfort, irmã do famoso lutador de MMA Vitor Belfort. Na época, Priscila tinha 29 anos e levava uma vida considerada normal. Ela trabalhava em um escritório no centro do Rio de Janeiro e mantinha contato frequente com a família. Nada indicava que algo fora do comum estava prestes a acontecer. No dia 9 de janeiro de 2004, Priscila Belfort saiu para trabalhar como fazia normalmente. Durante o horário de almoço, ela foi vista caminhando pelo centro do Rio de Janeiro e entrando em um ônibus. Aqueles seriam seus últimos momentos conhecidos. Depois disso, ela desapareceu sem deixar qualquer rastro. Quando não retornou ao trabalho nem para casa, familiares começaram a procurá-la e logo perceberam que algo grave poderia ter acontecido. A investigação mobilizou a polícia e ganhou repercussão nacional, mas nenhuma pista concreta foi encontrada. Sem sinais de sequestro, sem pedidos de resgate e sem qualquer evidência que revelasse seu paradeiro, o caso rapidamente se transformou em um dos maiores mistérios do país. Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram, desde sequestro até desaparecimento voluntário, hipótese sempre rejeitada pela família. Apesar de inúmeras buscas e investigações, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Mais de 2 décadas depois, o paradeiro de Priscila Belfort continua desconhecido e a pergunta permanece a mesma: o que realmente aconteceu com ela após entrar naquele ônibus naquela tarde de janeiro? Em junho de 1992, 3 mulheres desapareceram de uma casa em Springfield, Missouri. Cheryl Levitt morava lá com sua filha Susie Streeter. Susie e sua amiga Stacy McCall tinham acabado de se formar no ensino médio e voltaram para a casa de Cheryl por volta das 2h da manhã depois das comemorações de formatura. Na manhã seguinte, amigos passaram lá para buscá-las para uma viagem a um parque aquático. Ninguém atendeu a porta. Os 3 carros ainda estavam na garagem. As bolsas delas estavam dentro, com dinheiro e documentos ainda guardados. O cachorro da família era o único em casa. As camas pareciam ter sido usadas, mas não havia nenhum sinal de luta em lugar nenhum da casa. A única coisa estranha era uma cúpula de vidro quebrada na luz da varanda da frente. Nenhum sapato foi levado. Nada estava faltando. Então, onde elas estavam? Houve uma grande busca, mas nunca chegou a lugar nenhum. Os investigadores vasculharam estacionamentos e fazendas por toda a região. Eles não encontraram absolutamente nada. Dias viraram semanas e depois anos. Até hoje, o caso continua sem solução. Manuela Orlandi era uma adolescente que vivia dentro da cidade do Vaticano, onde seu pai trabalhava diretamente para o Vaticano. Em junho de 1983, ela saiu de casa para ir a uma aula de flauta e nunca mais voltou. Por causa da ligação da família com o Vaticano, o desaparecimento imediatamente envolveu pessoas e organizações muito poderosas. Ligações anônimas começaram a surgir alegando que ela estava sendo mantida em cativeiro e só seria libertada se as autoridades soltassem um prisioneiro que havia tentado matar um importante líder mundial. Décadas se passaram e o caso só ficou mais complicado. Investigadores abriram túmulos antigos e vasculharam salas escondidas sob prédios históricos com base em pistas que surgiram ao longo dos anos. Cada pista parecia morrer no momento em que chegava perto do Vaticano. É bastante comum ouvir nesse caso que pessoas em cargos altos muito provavelmente sabiam mais do que deixavam transparecer, mas nada disso jamais foi provado. A família continuou buscando respostas por mais de 40 anos, mas infelizmente ainda não teve o desfecho que merece. Kuma Aguiar era um homem muito rico que construiu sua fortuna no setor de energia. Em junho de 2012, uma câmera de segurança do lado de fora de sua casa em Fort Lauderdale o flagrou entrando sozinho em seu barco a motor e seguindo em direção ao Oceano Atlântico. Naquela noite, o tempo estava ruim, com o mar agitado, e na manhã seguinte, o barco voltou à deriva para a costa sozinho. As luzes ainda estavam acesas, os motores ainda ligados, e sua carteira e celular permaneciam intactos no
convés. Não havia nenhum dano no barco, nada que indicasse que outra pessoa estivesse envolvida. Equipes de busca passaram dias vasculhando a água com helicópteros e mergulhadores, mas não encontraram absolutamente nada. Pessoas próximas a ele perceberam que ele vinha se comportando de forma um pouco estranha nas semanas antes disso acontecer, o que levou alguns a acreditarem que ele pode ter armado tudo para desaparecer de propósito e recomeçar em outro lugar. Outros acham que foi algo mais simples, apenas um acidente. Ele pode ter caído no mar, mas como nenhum corpo foi encontrado, sempre vai existir essa margem para dúvida. Jean Spengler era uma atriz que vivia em Los Angeles. Em outubro de 1949, ela disse à família que tinha uma gravação noturna em um set de filmagem e saiu de casa. Ela nunca apareceu em nenhum estúdio. 2 dias depois, sua bolsa foi encontrada em um parque não muito longe de sua casa. As alças estavam rasgadas, como se alguém tivesse puxado. Mas a parte estranha é que o dinheiro e todo o resto ainda estavam dentro. Havia também um bilhete manuscrito inacabado na bolsa, endereçado a alguém chamado Kirk, mencionando planos de se encontrar enquanto sua mãe estava fora para resolver algum problema pessoal. A polícia entrou em contato com Kirk Douglas. Na verdade, ele ligou primeiro para deixar claro que não estava envolvido. Os investigadores também analisaram um médico da região conhecido por realizar procedimentos ilegais, se perguntando se Spengler tinha ido até ele e algo tinha dado errado. A foto dela foi colocada em cartazes por toda a Califórnia, mas nenhuma pista confiável apareceu. O que começou como uma simples aventura se transformaria em um dos desaparecimentos mais misteriosos do Brasil. Em 8 de junho de 1985, Marco Aurélio Bezerra Bozaja Simon, um escoteiro de 15 anos, desapareceu sem deixar vestígios durante uma trilha no Pico dos Marins, em São Paulo. Ele fazia parte de um grupo escoteiro experiente, e a trilha era conhecida por eles. Ninguém esperava que aquele dia se tornaria um marco de incerteza. Durante o trajeto, um dos garotos machucou o joelho e precisou retornar. O chefe do grupo pediu que Marco Aurélio descesse sozinho para buscar ajuda. Ele usava o uniforme completo, tinha apito, bússola e experiência. Em teoria, ele estava seguro, mas Marco nunca mais foi visto. O grupo achou que ele já havia descido, mas quando chegaram à base, perceberam que ele não estava lá, e o que era um plano de emergência virou pesadelo. Assim que o desaparecimento foi confirmado, começou uma das maiores operações de busca da história do Brasil. Mais de 300 pessoas participaram: bombeiros, policiais, escoteiros, voluntários e até militares. Usaram cães farejadores, helicópteros e mapas detalhados da área, mas nenhum rastro foi encontrado, nem pegadas, nem roupas, nada. Era como se Marco Aurélio tivesse evaporado no meio da mata fechada. Os dias se transformaram em semanas e o caso passou a ser manchete em todo o país. As buscas se estenderam por meses, mas nada surgia. A montanha parecia esconder o garoto com um silêncio cruel. Com o tempo surgiram teorias. Teria ele sofrido uma queda, se perdido, ou alguém o teria encontrado antes? Rumores sobre crimes, isolamento voluntário e até fenômenos sobrenaturais começaram a circular entre moradores. Colegas do grupo disseram ter ouvido apitos na mata e luzes estranhas foram relatadas por equipes de busca, mas nenhuma dessas pistas foi confirmada. O caso esfriou. Anos depois, a tecnologia trouxe novas esperanças. Em 2021, uma equipe especializada usou drones com sensores térmicos e mapeamento por satélite para tentar localizar alguma pista no Pico dos Marins. A Polícia Civil de São Paulo retomou as buscas por vestígios de Marco Aurélio Simon, um escoteiro desaparecido há 40 anos em Piquete, no interior do estado. Para uma grande varredura, mais de 300 pessoas envolvidas, mas, por enquanto, nada foi localizado. Ainda assim, os trabalhos continuam. Áreas suspeitas foram mapeadas, mas nada foi encontrado. Nem ossadas, nem roupas, nem sinais de que Marco Aurélio passou por ali. O mistério só cresceu. A família, mesmo após décadas, nunca deixou de buscar respostas. A dor de não saber o que aconteceu é uma ferida aberta. O caso de Marco Aurélio se tornou símbolo dos perigos das trilhas, mesmo entre escoteiros bem preparados. É estudado até hoje como um dos desaparecimentos mais inexplicáveis do país. O Pico dos Marins, com seus quase 2.400 metros de altitude, é um lugar belíssimo, mas também traiçoeiro. Muitas áreas são de difícil acesso e o tempo muda rapidamente. Mesmo assim, não é comum que alguém desapareça sem deixar qualquer
rastro. A pergunta permanece: como um garoto com equipamentos, mapa e apito em plena luz do dia pode simplesmente sumir em silêncio? Nenhuma explicação foi capaz de encerrar o caso. Até hoje, o nome de Marco Aurélio é lembrado por escoteiros, montanhistas e famílias que enfrentam a mesma dor do desaparecimento. Sua foto continua em grupos e páginas de busca, e todos os anos, seu nome é lembrado nas trilhas do Pico dos Marins como um eco que se perdeu na floresta, um chamado que nunca teve resposta, e uma família que décadas depois ainda vive com a ausência e o mistério. Em julho de 2007, Barbara Bullock foi fazer uma trilha nas montanhas Bitterroot, em Montana, com um amigo que estava visitando a cidade. Eles estavam indo em direção a um mirante quando o amigo parou por um momento para apreciar a vista. Barbara estava caminhando cerca de 6 metros atrás dele naquele ponto. Ele se virou novamente menos de 1 minuto depois e ela tinha desaparecido. Ele chamou por ela e verificou a área ao redor imediatamente, mas não havia sinal dela e não houve som de queda, nenhum grito, nenhum movimento na vegetação. O terreno naquele local não era íngreme nem especialmente perigoso. Então, isso foi extremamente intrigante. Equipes de busca e resgate saíram com cães, equipamentos de detecção de calor e vários voluntários. Eles não encontraram pegadas, roupas rasgadas nem objetos deixados para trás. Não havia nada que indicasse para onde ela poderia ter ido. Os investigadores analisaram de perto o amigo que estava com ela, mas não tinham provas suficientes para ligar o desaparecimento a ele. Então esse caso ainda não foi resolvido. Rico Harris era um ex-jogador profissional de basquete que jogou pelo Harlem Globetrotters. Ele tinha quase 2,10 de altura. Em outubro de 2014, ele estava dirigindo de Los Angeles para Seattle para se mudar para a casa da namorada. Quando parou em um parque isolado, os dias passaram e como ninguém teve notícias dele, as pessoas começaram a procurar. Seu carro foi encontrado no parque com a bateria descarregada. Sua mochila e celular estavam no chão por perto. Quando os investigadores analisaram seu telefone, encontraram vídeos que ele gravou de si mesmo do lado de fora, caminhando e falando, aparentando estar calmo e de bom humor. Depois desses vídeos, nada. Nos dias após o carro ser encontrado, a polícia recebeu relatos de pessoas que viram um homem extremamente alto caminhando pela estrada à noite na região. As equipes de busca vasculharam os cânions e florestas ao redor, mas não encontraram nada. Assim como os outros, é um caso muito estranho, mas esse parece ainda mais incomum pelo fato de alguém como Rico Harris ser difícil de não notar. Quero dizer, com quase 2,10 de altura e cerca de 136 quilos, você pensaria que seria quase impossível simplesmente desaparecer assim. É assustador pensar, mas esse caso mostra que não importa o seu tamanho, qualquer pessoa pode desaparecer. Em setembro de 1988, Tara Calico saiu de casa em Belém, Novo México, para andar de bicicleta em um trecho de estrada que ela usava o tempo todo. Antes de sair naquele dia, porém, ela disse algo à mãe que a assombraria pelo resto da vida. Se eu não voltar até o meio-dia, vá me procurar. Tara não voltou ao meio-dia. Ela nunca voltou. Ao longo do trajeto, os investigadores encontraram partes de um Walkman quebrado e uma fita cassete na estrada. O caso tomou um rumo muito mais sombrio cerca de 1 ano depois, quando uma mulher encontrou uma foto Polaroid em um estacionamento na Flórida. A foto mostrava uma jovem e um menino, ambos amarrados e com a boca tapada, deitados na parte de trás de uma van. A mãe de Tara olhou a foto e ficou imediatamente convencida de que a garota era sua filha, apontando especificamente para uma cicatriz na perna que combinava com a de Tara. Peritos foram chamados, mas não conseguiram chegar a uma conclusão definitiva sobre se era realmente ela. O menino na foto nunca foi identificado e, infelizmente, o caso ainda não foi resolvido. Jim Thompson foi um empresário americano que se tornou conhecido em todo o Sudeste Asiático por revitalizar a indústria da seda tailandesa e transformá-la em um produto global. Em março de 1967, ele estava ficando com amigos em uma casa de campo nas Cameron Highlands, uma região de colinas florestadas mais fria da Malásia. Em uma tarde, após tomar chá com seus anfitriões, ele disse que sairia para uma caminhada curta e deixou o local sem seu casaco, seus cigarros ou sua medicação diária. Coisas que ele não teria deixado para trás se planejasse ficar fora por muito tempo. Ele nunca voltou. E por causa de seu histórico com a inteligência dos Estados Unidos, a busca por Jim Thompson foi muito grande. Soldados, rastreadores locais e guias vasculharam a área ao redor da casa por semanas,
Mas a parte estranha é que a floresta ali não era realmente densa, e Thompson era alguém que sabia se virar ao ar livre. Ainda assim, eles não encontraram absolutamente nada, nenhum sinal de que alguém tivesse passado pela área.